Olá, meus amados, e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine sobre a tua vida, reine sobre o teu coração, seja sobre a tua família. E Deus em Cristo Jesus abençoe riamente a tua vida. Neste momento, eu quero convidá-lo para uma breve meditação da palavra de Deus que se encontra no Evangelho segundo escreveu São Mateus, e o seu capítulo de número 8, e o verso de número 27, e nos diz assim a palavra do Senhor. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: "Que homem é este? E até o vento e o mar lhe obedecem. E homem é este? E até o mar e o vento lhe obedecem." Louvado seja Deus. Bendito é o nome do nosso Deus, e é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Meus amados irmãos, diante desta palavra maravilhosa, diante desta palavra abençoadora, louvado seja Deus, aonde o Senhor Jesus ele vem acalmar a tempestade, aonde o Senhor Jesus ele vem acalmar o vento, aonde o Senhor Jesus deixou os seus discípulos de boca aberta, aonde o Senhor Jesus deixou os seus discípulos maravilhados, deixou os seus discípulos espantados, e uns aos outros questionava, e uns aos outros perguntava: "Quem é este?" E até o mar e o vento manda e lhes obedecem. Louvado seja Deus, bendito é o nome do nosso Deus, e é digno de toda a honra e de toda a glória. E diante desta pergunta, louvado seja o nome do nosso Deus, e é digno de todo poder e de toda adoração. Quem é este? Tendo em vista o que Jesus acabara de fazer, a única resposta a essa pergunta de retórica era: Ele é o próprio Filho de Deus. Essa é a resposta que nós temos. Ele é o próprio Filho de Deus. Uma certa feita, o Senhor Jesus, perguntando para os seus discípulos, lhes disse: "Quem diz o povo ao meu respeito? Quem diz o pessoal quem eu sou?" Louvado seja Deus. E os seus discípulos começaram a responder: "Uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és um dos profetas e ressuscitou." E Jesus transfere a pergunta para os seus discípulos: "E vocês? Quem vocês pensam que eu sou? Quem vocês acham que eu sou?" E Pedro, no seu ímpeto, louvado seja Deus, Pedro disse: "Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Louvado seja o nome do nosso Deus, e é digno de todo poder, e é digno de toda honra, e é digno de toda glória, e é digno de toda adoração. Quem é este? Louvado seja Deus. E manda e o vento lhe obedece. Quem é este? E manda e o mar lhe obedece, dizendo: "Vento, acalma-te, mar, sossega-te." Louvado seja o nome do nosso Deus, e é digno de toda a honra e de toda a glória. Este é Jesus Cristo, e tem domínio sobre a natureza. Este é Jesus Cristo, e tem domínio sobre o mar, sobre o vento. Louvado seja Deus. A Bíblia vai nos dizer que Jesus, uma certa feita, na vigília da noite, louvado seja Deus, os seus discípulos já estavam dentro de um barco, louvado seja Deus, e a distância era muita. Jesus, louvado seja Deus, anda por sobre o mar. Louvado seja Deus. Esse é o Deus a qual eu e você cremos. Esse é o Deus a qual eu e você servimos. Louvado seja Deus. Esse é o Deus dos céus e da terra, Criador dos céus e da terra. Esse é Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Jesus anda por sobre o mar. Louvado seja Deus. E os seus discípulos temerosos, os seus discípulos ficaram com medo. Louvado seja Deus, gritaram: "É um fantasma!" E todos eles entraram em
pavor, em desespero, mas o Senhor gritou dizendo: a alma sou eu, louvado seja Deus. E Pedro vai dizer: Senhor, se é o Senhor mesmo, faz com que eu voe até o Senhor, louvado seja Deus. E Jesus disse: venha Pedro, louvado seja o nome do Senhor. E pela misericórdia de Deus, Pedro foi e andou sobre as águas, louvado seja Deus. Ainda e Pedro vem afundar, louvado seja Deus, mas por um pouco de tempo Pedro também andou sobre as águas, louvado seja Deus. A fé de Pedro naquele momento, a ousadia de Pedro, louvado seja Deus, diante do Mestre, diante daquele que domina as forças da natureza, louvado seja Deus. Pedro disse: Senhor, se for o Senhor, ordene eu vá até o Senhor, louvado seja Deus. E o Senhor Jesus disse: Pedro, venha. Pedro foi, louvado seja o nome do nosso Deus, e é digno de toda honra, e é digno de toda glória. Deus domina a força da natureza, Deus criou todas as coisas, e esse é o Deus a qual eu e você servimos. O Deus que acalma a tempestade, o Deus que acalma as lutas, o Deus que acalma as dificuldades, louvado seja Deus. Quem é este? Este é Jesus Cristo. E manda e o mar lhe obedecem, louvado seja Deus. Esse é o Deus que domina a força da natureza, louvado seja Deus. O livro de Salmos, no capítulo de número 107 e os seus versos 25 ao 30, nos diz assim: pois ele manda e se levanta o vento tempestuoso, os que elevam as suas ondas. Pois ele manda e se levanta o vento tempestuoso. Ele, Deus, ordena. Ele, Deus, manda. Ele, Deus, é soberano. Louvado seja o nome do Senhor. Sobem aos céus, descem ao abismo, e a sua alma se derrete em angústia. Andam e abeleiam como um ébrio, e toda a sua habilidade nada vale. Então clamam ao Senhor a sua angústia, e ele os livra das suas aflições. Fazem cessar a tormenta e acalma-se as ondas. Então se alegram, porque se acalmaram. Assim os levam ao seu porto desejado. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o nome do nosso Deus, e é digno de toda honra e de toda glória. Ele acalma a tempestade, ele acalma os ventos, louvado seja Deus. Ele acalma a fúria do mar, louvado seja Deus. E quando ele acalma a fúria do mar, vem a bonança, vem a alegria, vem a felicidade, vem a fidelidade, vem o espanto também, como os discípulos se espantaram, ou seja, como os discípulos se maravilharam, se alegraram do sobrenatural, do poder de Jesus Cristo. Quem é este? E até o mar e o vento manda e lhes obedecem. Este é Jesus Cristo, este é o Senhor dos céus e da terra, este é o soberano, este é o Criador de todas as coisas. Bendito seja o nome do nosso Deus, e é digno de todo poder, e é digno de toda honra, e é digno de toda glória. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é as lutas da tua vida, eu não sei qual a tua dificuldade. Muitas das vezes, talvez trazendo para os nossos dias atuais, o mar se levantou contra os discípulos, contra os barcos dos discípulos, trazendo para os nossos dias. São as lutas dos nossos dias, são a dificuldade dos dias a dias, são os problemas que se levantam, louvado seja Deus, e muitas das vezes tentam abalar a nossa fé, fazem com que nós perdemos a nossa fé diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitas das vezes abala o nosso relacionamento com Deus.
Mas, meus amados irmãos, eu convido a você a confiar nesse Deus. Eu convido a você a entregar os seus problemas e a sua dificuldade para esse Deus. Assim como os discípulos desceram a polpa do barco, louvado seja Deus, e encontrou o Senhor Jesus dormindo, louvado seja Deus. Eu convido a você e clamem ao nome do Senhor, assim como os discípulos clamaram, pediram por socorro, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo, vamos morrer. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus, ele é uma atitude sua. O Senhor Jesus, ele só precisa que você clame a ele, louvado seja Deus, e você suplique a ele, e você apresente os seus problemas, as suas dificuldades nas mãos do Senhor. Assim como os discípulos clamaram, assim como os discípulos suplicaram, pedindo a Deus misericórdia, estamos perecendo, louvado seja Deus. E o Senhor Jesus levantou-se daquele barco, repreendeu o vento, repreendeu a tempestade, louvado seja Deus, e disse para os discípulos: onde estão a vossa fé? Louvado seja Deus. Onde estão a vossa fé? Muitas das vezes, devido às lutas, muitas das vezes devido às dificuldades, muitas das vezes devido aos problemas que têm se levantado sobre as nossas vidas, achamos e não vamos conseguir, achamos e estamos perecendo, achamos e não tem mais solução. Louvado seja Deus, mas existe uma solução para o meu e para o teu problema. Existe uma solução, e esta solução chama-se Jesus de Nazaré. Louvado seja Deus. Este Jesus, ele é abençoar a tua vida. Este Jesus, e outrora estou pregando neste momento, é transformar o teu coração. Este Jesus é mudar a tua alma. Louvado seja Deus. Clame por ele, peça a ele socorro, peça a ele misericórdia, suplique a ele a sua graça e a sua compaixão. Louvado seja Deus. E eu creio, eu tenho certeza que o Senhor vai se levantar, louvado seja Deus, em teu favor. O Senhor vai pelejar em teu favor. O Senhor Deus vai lutar em teu favor. Louvado seja o nome do nosso Deus, e é digno de todo poder, e é digno de toda honra, e é digno de toda glória. Quem é este? E até o mar manda, eles obedecem. Louvado seja Deus. E palavra maravilhosa, né? E palavra abençoadora. Fique com essa palavra em nome de Jesus. Deixa essa palavra germinar no teu coração. Deixe esta palavra brotar no teu coração. Louvado seja Deus. E o Senhor Deus, através do seu glorioso Espírito Santo, venha falar fortemente ao teu coração através desta palavra.